ONG. Eu falei o nome correto? Bom dia, bom dia não, boa tarde, né? Todo mundo já almoçou, já são mais de 1h da tarde. Boa tarde, gente. Como ela falou, sou Gabriela Souto, nós estamos à frente da ONG Kalos Samarites. Eu botei um agudo ali, né, gente? É em hebraico e a tradução quer dizer bom samaritano. Nossa. Esse projeto o Senhor ele me concedeu há quase 5 anos atrás, quando nós viemos do sertão, eu e meu esposo e a minha família, nós estávamos no sertão nordestino, estávamos no campo missionário. E quando nós retornamos, vimos a necessidade de trabalharmos mais efetivamente o social dentro da nossa cidade. Começamos a ir para as ruas, eu mais um grupo de amigos, Vladimir, um grupo de amigos grande, né? Eu fui convidada para esse projeto que é o Caprelf, e aí começamos a fazer o trabalho de ruas madrugadas, levando sopa, alimentos, roupas e ajudando essas pessoas. Só que no decurso, Paula, dos anos, foram mais ou menos 2, 3 anos, eu percebi que não havia uma transformação. Toda quarta-feira nós retornávamos, dávamos sopa para as pessoas, orávamos pelas pessoas, levávamos vestes para as pessoas, mas não havia uma mudança efetiva. A gente não conseguia, de fato, arrancar aquela pessoa daquele mundo em que ela vivia. Né? A gente passou pela Cracolândia, Pelourinho, Baixa de Quintas, toda aquela região ali do subúrbio de Salvador, comércio. Então foi muito complicado. E aí nós começamos, eu disse assim, gente... E aí eu vi Varela num programa de manhã, que ele tinha um programa às 6 da manhã, e ele começou a falar que ele não estava mais, não queria mais dar o peixe, que ele tinha que dar a vara. Eu disse, eu vou começar a dar a vara. E aí começamos a fazer esse trabalho de trazer cursos profissionalizantes, de trazer médico, de colocarmos advogado, de realmente resgatarmos essas pessoas desse mundo psicológico de que ela não pode sair dali, que ela nasceu naquele ambiente, que ela nasceu daquela forma, que ela não pode sonhar, que ele não pode sonhar, não pode ser um médico, um advogado, um empresário. E nós trabalhamos basicamente dentro de comunidade, mas quando nós fazemos as nossas ações de rua, a gente consegue mobilizar a cidade de Lauro de Freitas. Então vem gente de Areia Branca, de Portão, de Itinga, do centro de Buraquinho, de Vilas da Brante. A minha última ação foi sábado agora na região de Portão, em parceria com a minha amiga pastora Kátia, da Deus Sem Limites, e veio até pessoas de Buraquinho para serem assistenciadas no meu Outubro Rosa, né? Ali nós colocamos médico, preventivo, mamografia, USG mamária, uma série de atendimentos que nós temos, e a gente não trabalha só essas questões, inclusive também o esporte. Hoje nós temos uma parceria com o mestre Marcos Dias, do projeto Bahia Brasil Karatê, que se uniu a nós, e hoje nós temos um dojo de karatê na tenda. Nossa, que bacana. Nós temos um dojo de karatê em Vida Nova, na nossa cidade de Lauro de Freitas, onde o mestre Marco Dias, que é presidente desse projeto, que se juntou conosco, e ele dá aula para esses jovens, arrancando essas crianças, esses jovens da ociosidade, das praças e até do tráfico, porque tem muitos meninos que vieram do tráfico e estão lá dentro, né? Então Deus assim tem nos agraciado de forma assim inexplicável. Gente, que projeto bacana, né? Porque, assim, é muito importante essa consciência. Gente, a atitude de fazer um sopão, de doar roupas, sabe? Essa parte social é um paliativo. Sim. Disse bem aqui a pastora Gabriela, é um paliativo. Cada um pode fazer sua parte, ok. Mas, gente... é de uma grandiosidade, assim, quando a gente tem essa consciência que a gente não pode ficar só naquele paliativo, porque não traz o resultado que a gente propõe, que a gente espera. Então, assim, eu sou apaixonada. Gente, falou em projeto social, já me ganhou, certo? Porque enquanto ser humano, a gente precisa contribuir. É muito fácil a gente colocar a culpa em A, B, C, no governo, ok? Certo? Teve uma ação que eu fiz que aí falaram assim, mas e cadê o governo que não faz a parte deles? O meu dinheiro serve para isso. Eu digo, mas o meu também serve. Não é só você que paga imposto, certo? Todos nós pagamos impostos. Só que é difícil que a coisa seja administrada da maneira que a gente quer. Desse fato.
Certo? Então a gente, muito mais do que reclamar, a eficiência acontece quando você tira a bunda do sofá e faz a sua parte, né? Porque falar lá sentadinho, né? Tomando chopp fim de semana, tomando refrigerante, comendo do bom e do melhor e às vezes até desperdiçando comida, né? Jogando fora. Ou então com aquela famosa frase, não gosto disso, eu não como aquilo outro, não faço... E tanta gente passando fome. Porque às vezes as pessoas, como você sabe, pastor, eu também tenho um projeto social, e às vezes quando a gente divulga alguma ação e coloca algumas fotos, as pessoas se chocam e perguntam assim, mas onde é isso que eu não conheço? As pessoas desconhecem onde moram, desconhecem seu bairro, seu município, seu estado e desconhecem ainda mais seu país. Porque é aqui do lado. Às vezes a gente pensa, não... tem tal estado lá que tá gente passando fome, horrores. Mas às vezes o vizinho tá passando fome. Lá em Lauro de Freitas, por exemplo, que é o município que Deus me plantou, né? Eu tenho 18 anos, vou fazer 18 anos dentro da cidade de Lauro de Freitas, sou de Salvador. E praticamente não temos mendigo. Isso eu dou glória a Deus porque a gente entende que, graças a Deus, ainda há pessoas que têm suas casas, por mais com deficiência que tenha, mas existe. Só que um grande problema hoje que nós temos em Lauro de Freitas é a questão dos jovens, né? Inclusive teve um censo onde Lauro de Freitas ficou entre as cidades mais perigosas do Brasil, né? Então, assim, o problema hoje está vindo da raiz. Quando você pega uma criança dessa de 5, 6 anos e coloca ela para fazer avião, ou seja, para levar droga e trazer droga, porque eu tenho isso dentro da minha comunidade, né? Crianças de 6, 7 anos que o pai, a mãe, envolvida no tráfico, põe uma mochila cheia de droga e manda aquela criança transportar aquela droga de um bairro para o outro, de uma rua para outra. Você está levando essa criança para o ilícito. Você está levando essa criança aos 13, 14 anos, de repente, ou ela descer a sepultura, porque é o caminho que está sendo traçado muitas vezes pelos próprios pais, né? Ou essa criança acaba virando um delinquente e se tornando algo muito pior lá na frente e indo parar, na sua maioridade, atrás das grades e com uma série de distúrbios emocionais, psicológicos. Então, quando eu percebi isso, que não adiantava, Paula, só você chegar e trazer a comida, você realmente tem que fazer um trabalho psicológico, um trabalho emocional, um trabalho de grupo, um trabalho de campo, e trazer esse jovem, esse adolescente, essa mulher que sofreu violência doméstica, para debaixo mesmo de suas asas e trazer um acolhimento. Eu falo muito isso no meu grupo da questão do acolhimento, eu bato no acolhimento, porque eu entendo que não adianta só eu chegar aqui e colocar aquela pessoa para fazer um curso. Hoje eu tenho uma parceira que é a Adriana do Colégio Crescer, ela me cedeu todo o primeiro andar, as salas para eu fazer meus cursos lá, porque a gente ainda não tem a ONG montada, a estrutura. Então a gente tem parceiros que nos ajudam dentro do processo. É itinerante também? Também. Eu passo por isso há 12 anos, eu sei bem como é que é, menina, complicado. São quase 5 anos e hoje na nossa ONG, por exemplo, nós temos uma parceria com o Centro de Referência Leila Gonzalez, a coordenadora é Suli, que ela me liga e diz, pastora, quais os cursos que a senhora está dando aí agora? Hoje mesmo nós estamos finalizando, hoje não, no próximo sábado, o curso de cuidador de crianças com necessidades especiais e auxiliar de classe. Bacana. Onde eu tenho 4 alunas que vieram do Centro de Referência Leila Gonzalez, que sofreram violência doméstica, que são assistenciados pelo centro, acolhidas pelo meu projeto, pela nossa ONG. Então eu me sinto feliz e isso a gente não pode mostrar, a gente não pode simplesmente tirar uma foto com uma pessoa e dizer, olha aqui, olha, sofreu violência doméstica, porque já traz um trauma. Você entende? Então às vezes as pessoas não têm a dimensão do que nós de fato realizamos pelo reino. Eu falo reino, as pessoas dizem assim, mas o social você está buscando proveito próprio. Gente, é uma satisfação e eu ver uma pessoa dessa sair de um ambiente de conflito, de um trauma e ser restaurada. Tanto que os nossos professores e parceiros são pessoas que trabalham não só o plano físico, mas também tem a questão emocional. Todos são preparados para trazer esse acolhimento. Antes eu sento, eu apresento, eu digo, olha, aqui na sua classe tem tantos que vêm de centro de referência, tem tantos que saíram do tráfico. Então o professor, quando chega para dar aula, ele já tem noção do público que ele está trabalhando. Isso que você falou, Gabriela, é muito importante. Gente, tem ação que, de fato, as pessoas nem ficam sabendo o que aconteceu. Sim. Porque não pode expor. Não pode simplesmente chegar lá e vamos tirar foto. Não é assim. É o cuidado com a imagem da pessoa, é aquela exposição. Uma coisa é a pessoa
está preparado psicologicamente para dizer assim, eu quero ser o modelo, eu quero ser exemplo, eu quero contar a minha história e quero ser exemplo para tantas pessoas que vivem como eu vivia antes. Quando a pessoa não está preparada para isso, a gente precisa ter a consciência que não pode fazer essa exposição. Aí tem gente que diz assim, mas nunca mais teve uma ação do projeto. Elas acontecem, mas não podem ser divulgadas. Sim. A gente precisa ter essa consciência. Quando isso ocorre, acaba sendo um pouco mais difícil na questão dos custos com a ação. Sim. Né? Então, assim, como é que você tem se virado com isso? Tô perguntando, menino, porque, gente, é difícil, viu? É muito difícil. É muita lágrima. É muita lágrima. Deus o sabe. É. Deixa eu lhe falar. Hoje nós vivemos basicamente do que nós conseguimos com doações e ofertas. E eu costumo dizer que é Deus. É Deus que move as pessoas. Hoje eu tenho várias entradas dentro do município de Lauro de Freitas. Eu tenho parceiros dentro das secretarias, Secretaria de Saúde, que é o nosso secretário, Dr. Vidigal. Eu tenho o secretário de Cultura, que é Carluxo, que está lá como secretário. Moema Gramacho é uma mulher que, de fato, ela é muito empoderada, é uma mulher que luta pela sociedade. E eu acredito muito naquilo que ela faz e realiza dentro do nosso município de Lauro de Freitas. E ela abraçou a igreja de Lauro de Freitas. Eu estou 18 anos, vou fazer dentro de Lauro de Freitas, e a igreja nunca foi tão abraçada. Quando eu falo igreja, eu digo porque eu sou pastora. Sim. Eu também sou líder espiritual, além de ser uma líder no ambiente social. Ela, de fato, nunca houve tanto acolhimento aos pastores, à liderança evangélica cristã da nossa cidade, como há hoje dentro da gestão dela. Então, nós temos hoje entradas e parceiros, advogados, pessoas que me veem nas ações assim, pastor, eu quero colar contigo, psicólogos assim, pastor, eu tô junto contigo no negócio. E aí Deus vem agregando pessoas para somar dentro do projeto. E quando a gente vê, Paulo, a gente já conseguiu montar uma estrutura que era surreal, coisas que dificílimas de nós fazermos, mas que pela graça de Deus e a bondade e a solidariedade no coração das pessoas atraem as pessoas para perto, porque vê verdade no projeto. Você entende? A gente não consegue tirar nada pra gente, tudo que a gente coloca é de fato e de verdade. Você trabalha no social, você tá entendendo a linguagem. Não, a gente tira do nosso pra fazer. Exatamente. E muitas vezes a gente deixa até de custear coisas nossas para poder realizar o projeto. Hoje, só para você ter uma noção, nós temos um grupo hoje de pastoras dentro do nosso município e que nós trabalhamos a questão do acolhimento pastoral, a questão do enfrentamento à violência doméstica e outras questões, aonde nós tivemos um primeiro contato. Eu trouxe o grupo de pastores para sentarmos com a coordenadora do Centro de Referência da Mulher, que é Suli, e ela colocou um índice para nós. Esse índice hoje é de 47% de mulheres cristãs que são assistenciadas pelo Leila Gonzalez. Isso é um índice altíssimo. Se você colocar 100% e botar 47%, é quase metade das mulheres que passam pelo Centro de Referência Leila Gonzalez são mulheres cristãs, mulheres que estão dentro da igreja. Então, hoje há um enfrentamento muito grande, principalmente concernente a isso, que Deus assim colocou na minha vida, não sei porquê, mas ele deve ter os motivos dele. Pastora, você consegue trazer isso pra gente? Tipo, se você faz esse acompanhamento, você está trazendo para a gente um número muito expressivo de mulheres que sofrem violência doméstica e são cristãs. Essa já foi o questionamento de muitas pessoas. E por que tem esse número tão alto de agressividade em um meio em que a gente precisa apregoar a paz? Deixa eu lhe dizer, Paula, é complexo, mas eu vou tentar lhe dar uma visibilidade em cima desse contexto. E falar disso é difícil, não é fácil, porque principalmente nós estamos falando do reino. Estamos falando de coisas que estão inseridas dentro da igreja, né? O texto vai dizer, Pedro, ele escrevendo, ele diz: mulheres, sejais, pois, submissas aos vossos maridos.
E quando essa palavra submissa, o homem em si, ele já tem a natureza macho, né? O macho da casa. Ele já vem na sua natureza composta pelo próprio Deus, mas essa natureza precisa ser moldada. Então, o homem, geralmente, quando ele diz uma coisa e a mulher diz, meu amor, vamos tentar fazer de algo, se ele não for tratado, o seu psicológico e a sua natureza por Deus, ele vai vir de forma agressiva. Há várias formas de agressividade contra a mulher. Não é só a física. Exatamente. Tem a moral, tem a psicológica, a sexual, a patrimonial e a econômica. Quando um homem ele vira para a mulher e diz assim, tem que ser do meu jeito, vai ser da minha forma, e não há um acordo, ele está agravando a moral daquela mulher, está oprimindo o psicológico daquela mulher. Isso é uma violência doméstica. É muito importante você ter tocado nesse assunto, porque as pessoas ainda pensam, não, violência é violência física, e a pior violência é a psicológica. Sim. Porque a psicológica, ela inclusive prepara a mulher com mais fragilidade para que chegue à violência física. Porque assim, quando é uma mulher que ela recebe essa violência psicológica, mas ela está preparada para isso, ela tem um outro comportamento. Sim. E o agressor não vai chegar à física. Geralmente, quando ela está preparada emocionalmente, ela se empodera, né, Paula? Ela se põe na posição de mulher e ela diz, não, até aqui você foi. Né? Ela vai orar, vai. Aqui eu estou falando principalmente da mulher cristã. Ela vai orar, vai. Ela vai pedir apoio aos seus pastores, vai. Sim. Mas ela se posiciona diante da relação. Ela não vai deixar com que aquele homem avance, né? Ela vai dizer, não, peraí, você não é meu pai, né? E ela vai realmente se posicionar diante dessa relação conjugal, que vai ter muitos desníveis, que vai ter muito confronto, porque se o homem realmente ele já tiver aquela natureza, do psicológico vem para a física. E é um pulo. Pois é. É um pulo. A psicológica, ele humilha, ele oprime, né? Ele não deixa com que ela tenha convívio com outras mulheres, porque ele trabalha a possessividade, isso tudo é violência. E esse índice altíssimo hoje que nós temos dentro do centro, eu não trabalho lá, mas por eu caminhar muito para lá, eu tenho assim muito acesso a todos os materiais lá dentro. Junto com a coordenadora que vem me pedindo esse apoio para conversar com as pastoras, para trazer para as lideranças femininas de Lauro de Freitas, principalmente para você, pastor, pastora que está me ouvindo agora nesse momento, que orientação está sendo dada para essa mulher quando ela se reporta à sua liderança? Você entende? Porque já tivemos casos, até Paula... porque, pastora, não é só o homem que é machista, a mulher também é machista. E assim, nós temos um índice muito grande de mulheres machistas dentro das igrejas. Gente, isso aqui não estamos falando, certo, como uma crítica destrutiva, e sim algo a ser trabalhado. Afinal de contas, é para isso que pessoas novas, com mentes abertas, com posicionamentos firmes, como a pastora Gabriela, estão sendo levantadas, estão recebendo esses ministérios para trabalhar a parte espiritual, psicológica e também preparar essa mulher para a vida. Sim. E eu acho, pastora, não tenho certeza que esse preparo, ele precisa ser feito desde a infância. Você pontuou aqui muito bem sobre a infância e a adolescência. A gente precisa deixar de trabalhar para sanar os problemas e sim, da base. Exatamente, cuidar para que eles não apareçam. E quando a gente fala em drogas, quando a gente fala em violência doméstica, quando a gente fala do machismo, ora, quem cria o homem? É a mulher. Então, se a gente precisa fazer agora o inverso, não tá dando certo, gente. Somente pegar esses agressores e prender sem ter esse cuidado que você está falando. Porque assim, é claro que a raiva toma conta, não, a gente tem que pegar e tem que dar 2 cascudos para ele aprender como é que é. Mas não resolve. Nós não vamos tratar a violência com mais violência, porque não é tratamento, não surte efeito nenhum. Muito pelo contrário. Torna-se um ciclo vicioso, né, pastora? É o que eu queria realmente, de fato, pontuar, principalmente nessa questão do âmbito cristão. Deixa eu só dar um link, depois eu volto para o que você falou.
é que os pastores, as pastoras, as lideranças do nosso município, não só Lauro de Freitas, Salvador, mas aonde você estiver me ouvindo, em toda a região do Brasil e outras nações, que atentemos para que tipo de orientação nós estamos dando a essa mulher. Porque hoje um dos discursos, quando a mulher chega no centro de referência, já eu lhe respondo sua pergunta, quando ela chega no centro de referência da mulher, é perguntado a ela, você é de que religião? Né? Ela vai dizer, sou umbandista, sou espírita, católica, sou cristã. Você congrega em que ministério? Quem é seu pastor? Você conversou com seu pastor sobre essa situação? Você chegou a trazer esse relato para a sua liderança? Aí algumas dizem que não, outras dizem que sim. E qual foi a orientação que o seu pastor e a sua pastora lhe deu? Pediu para que eu fosse orar. A orientação não é só essa. Eu quero deixar esse alerta que é muito grave hoje aqui e que eu posso até vir sofrer algumas retaliações, mas eu preciso falar disso, que nós precisamos entender que tem coisas que não são só espirituais e sim estão no plano físico. Isso que eu ia já falar. Né? Não é só oração, nós precisamos redirecionar essa mulher, precisamos abrir os olhos dela e fazer ela entender que ela não precisa estar debaixo de um jugo onde ela apanha, onde ela é oprimida, onde ela é ofendida, onde ela é estrupada. Porque tem maridos que, apesar de estarem casados, eles violentam suas esposas, sim, né? Sim. A Bíblia vai dizer que o sexo ele tem que ser em comum acordo, tem que haver uma concordância. E a Bíblia vai dizer no livro de Efésios, capítulo 5, 25, que os maridos eles precisam amar suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Se o marido não ama a sua esposa e não se entrega por ela como Cristo amou a igreja, ela não tem como estar debaixo de um convívio, de um ambiente, sofrendo violência doméstica, apanhando, sendo humilhada, agredida. Tem maridos que tomam o salário de suas esposas e administram isso. Gente, isso é real, Paula. Sim, isso é real. Isso acontece. De fato, eu lhe digo isso porque só essa semana eu levei mais uma para o centro de referência da mulher. Né? Trabalha para dar dinheiro ao marido. Olha, deixa eu lhe dizer, eu tive uma situação muito grave dentro do meu ministério. Eu tinha um casal de diáconos. Só para você ter noção da gravidade da situação. E passado um tempo, ela veio conversar comigo, tratar a situação. Ela com uma criança já no colo, já estava num estágio muito avançado. Ele colocou ela para fora de casa. Estava usando droga, destruindo a casa toda e disse que ia tocar fogo com ela dentro. E ela corre atrás de mim, porque já sabia do processo, já sabia que a gente tinha esse trabalho. E aí quando eu chego lá, ele não quis me receber. Não, sai daqui, aquela agressividade toda. E aí eu fui buscar a polícia. Aí eu lhe pergunto, será que outra pastora, outra liderança teria tido essa atitude de fato se comprometer, a se jogar na frente de uma questão, né? Se expor numa situação dessa é muito grave. Eu descemos com a polícia, levei ela para o centro de referência, fomos para a delegacia, conseguimos uma medida protetiva, colocamos ela para ser tratada pelo psicólogo, colocamos um advogado. Então foi todo um trabalho psicológico, fixo, mental, emocional para poder restabelecer essa mulher para a sociedade. Você entende? Eu sei que talvez algumas pessoas vão dizer assim, essa pastora é louca. Não. Gente, mas eu me coloquei no lugar dela, Paula. Sim. Eu me coloquei no lugar dela porque se fosse eu queria ser acolhida. Se fosse eu queria ser assistenciada. Se fosse eu queria ter alguém que me ajudasse nesse processo. E vocês, pastores, pastoras, mulheres de Deus, abram os olhos. Precisamos saber de que forma estamos orientando as nossas discípulas. Precisamos saber de que forma nós estamos orientando os nossos membros da casa onde Deus nos confiou, Paulo. Eu ainda acho, agora eu vou ficar só na base do achismo, porque é o meu pensamento e ninguém é obrigado a pensar igual. Mas existem denominações, e daí eu posso falar porque eu fui criada, nascida e criada em uma, não vou citar nomes, mas também visito muito outras denominações e vejo a diferença. A diferença de como existem reuniões para as mulheres, de como isso é trabalhado, de como é trabalhado a forma profissional, espiritual, psicológica da mulher. E tem igrejas que não trabalham isso. Gente, a igreja é o hospital da nossa sociedade. Sim. Não tem se comportado como. E é para os doentes. É para os doentes, exatamente. Então, se a igreja não está fazendo o papel dela, certo? Pessoas fora ou dentro da igreja serão levantadas. Afinal de contas, dentro da Bíblia, né, Deus usou a jumenta. Certo? Então, assim, não vai faltar quem vai e faça o trabalho. Porque eu digo sempre, o ser humano, ele não é insubstituível. Ele é único.
Só ele tem as características dele, ele é único, mas ele não é insubstituível. De fato. Certo? E eu quero elogiar aqui o seu trabalho. Eu recebi alguns cards de divulgação. Às vezes eu não tenho tempo de estar ali expressando o meu sentimento, mas tenha certeza que é de alegria. Todo mundo que fala assim, gente, tem uma ação aqui em tal lugar, tem não sei o que lá, já me ganha, porque assim, é um trabalho muito bonito. E para quem pensar ou falar, mas é com segundas intenções. Bom, desde quando a segunda, ou a terceira, ou a quarta, a quinta intenção não seja ali ofender, não seja ali roubar, não seja... Você não entra em nada, gente. Por que o ser humano é assim? Né? Porque quando a gente tem um projeto social, o outro já chega assim e diz assim, nossa, isso aí quer ser político, que não sei o que lá. E daí, meu filho, é melhor que pessoas boas, imbuídas em bons projetos, comprometidas com a sociedade de verdade, estejam lá, né? Porque vão fazer alguma coisa e vão cuidar realmente, vão dizer a que veio. Porque as mesmas pessoas que tacam a pedra vão lá e voltam por conta de 50 conto, né? Aí não tem vergonha passa na hora. Menina, deixa eu te falar, você falou algo muito interessante aqui. Eu tenho esse trabalho há quase 5 anos, né? Nós temos esse enfrentamento há quase 5 anos e eu caminho politicamente já aos 17 anos dentro do nosso município. Sempre apoiando, ajudando, sempre trazendo votos, ajudando pessoas realmente a galgar um lugar. E também, de fato, também para nos dar esse suporte, porque nós precisamos. Hoje, quando eu entro dentro da Secretaria de Saúde, que sento com o secretário do Dr. Vidigal, o Dr. Vidigal, ele faz parte do processo político. Você entende? Quando eu chego no gabinete e eu sento com a prefeita e digo, prefeita, me ajude nisso, porque eu vou fazer essa ação, nós temos esse evento, temos isso aqui. Isso também é política. E perceba assim, gente, Deus precisa ter pessoas lá dentro para fazer a vontade dele. Se pessoas justas não se levantarem, o povo vai perecer. De fato. Você entende, Paula? Hoje nós estamos num processo onde principalmente pastor a se levantar com um enfrentamento desse aqui é problemático, porque nem todo homem recepciona isso, pastores, líderes, como algo positivo, né? E que Deus vem abrir o entendimento à mente e fazer perceber que Deus escolhe pessoas, dá missões a pessoas e cada um na sua vocação. Para uns, observe, Deus levanta Samuel. O primeiro ministério de Samuel foi o profético. Depois Deus unge ele a sacerdote no lugar do seu mestre o sacerdote ali. Logo em seguida Deus dá mais um ministério a ele, que era o de juiz, ou seja, de julgar toda uma nação, coordenar toda uma nação. Isso é o que? Isso é política. Deus levanta Saul para reinar sobre Israel, isso é política. Deus levanta Davi, isso é política. Deus levanta José para ser governador do Egito, isso é política. Deus pega Daniel, tira da cova dos leões, depois daquele processo todo que ele enfrenta, e Deus coloca agora como governador de uma província. Segundo a história, os teólogos vão dizer que província era do tamanho de um estado. Coloca Daniel como governador. Nós precisamos entender que Deus levanta pessoas para cumprir o seu mandato na terra. Você sabe que agora, com essa fala sua, me veio aqui o seguinte. Eu fiz aqui uma crítica para as igrejas, mas eu também tenho que fazer um elogio. Já foi pior. Antigamente, você ia para a igreja e era para falar de Deus. Embora o que você está dizendo esteja aí na Bíblia, as pessoas estavam lá, mas só falavam, não, você vai para o céu ou você vai para o inferno. E acabou. O culto todo era isso. Hoje não. Hoje você tem uma abertura para falar sobre Deus, porque assim, finalmente entendemos, estamos em processo de evolução ainda, mas já estamos entendendo que uma saúde espiritual é um todo. É como você dizer para uma pessoa, você tem saúde, a pessoa dizer assim, eu tenho, mas a pessoa ela tem a ausência de doença física, mas ela tem aí uma depressão, ela tem problema financeiro, ela não está se sentindo feliz, então ela não tem saúde, porque a saúde é o mais completo bem-estar físico, social, emocional, sabe? Então, a mesma coisa é a questão das igrejas. Então, assim, eu sou crente, então eu vou para a igreja, eu oro, eu vou para o céu, e acabou ali. Hoje não. Hoje as pessoas estão com a mente aberta para o que é, sabe? Essa coisa de dizer, é só o diabo, é só o diabo. Às vezes o diabo é a língua do irmão, né? É o que mais a gente vê, certo? Então, assim,
A bendita da inveja, gente. Menino, pelo amor de Jesus Cristo. É assim, ó. Você falou, cada um tem o seu dom. A pessoa não sabe, mas também quer atrapalhar quem tá fazendo. Mas não quer nada. Não quer fazer, não quer, não sabe fazer. É mais ou menos por aí, Bolinha. Pois é mais ou menos por aí. Gente, e quando você tocou nesse assunto aí do quão importante a política é no social, eu passei por isso. Agora só que eu passei da forma inversa. Eu não queria de forma nenhuma. Mas sabe que nem olhar pra cara dos políticos eu queria, tipo, nada, não pedir nada, não, sabe, não fazer contato zero e ficar ali só com o meu bolso e ficar ali, sabe, aí pedir material a alimento para fazer lanche para as crianças, enfim, mas só nisso. Mas chega um momento que a gente não consegue dar conta, porque a demanda cresce. E conforme a demanda cresce, as pessoas vão lhe procurando. Gente, eu outro dia estava mostrando até aqui pro nosso diretor, gente, é pedido de emprego, é pedido de cirurgia. Tem dia que eu não durmo, que eu só choro de desespero. Fui pra uma reunião semana passada e conversei com as pessoas mesmo, de uma família em Dias Dávila. Gente, uma situação deplorável ali em Dias Dávila, certo? Então, assim, são coisas que acontecem, que chegam pra gente, porque sabe que a gente tem um projeto social e quando a gente se vê sem poder fazer, meu coração sangra. E eu tenho certeza que o seu também é assim, porque projeto social é assim. Ou você gosta, ou você não gosta. Você não vai ver uma pessoa que diz assim, ó, não, eu faço projeto social. Vai fazer, menino, de ano em ano, assim mesmo só pra tirar foto e um negócio bem meia boca. Se fizer. Que não é o nosso caso. Que não é o nosso caso. Que tem, de fato, aí um fim que não é um fim legal, que tá fazendo aquilo ali pra mostrar, pra tirar foto. É diferente de quando você faz. E eu tenho certeza que o seu projeto vai seguir, certo? Porque quando a gente faz uma coisa de coração, quando é Deus que dá esse amor em nosso coração por uma causa, ela prospera de uma forma ou de outra. Às vezes a gente espera uma prosperidade de uma forma e chega a gente às vezes nem enxerga como é que ela tá chegando, porque a gente tá esperando outra coisa. Mas aí Deus vem e nos surpreende. Exatamente, sempre surpreende. Deixa eu só falar algo aqui. Você falou em questão das fotos. Não tem como a gente conseguir parceiro se a gente não divulgar o trabalho. Exatamente. Né? Hoje, nós vivemos das parcerias, das pessoas que nos abraçam para que a gente possa realizar o projeto. Por exemplo, hoje nós temos Everton Sá, que é um professor, um gestor dentro de Lauro de Freitas. Se eu não divulgasse meus trabalhos, como ele viria me abraçar dentro do projeto? Querido, parabéns, I love you para você. Hoje é seu nível. Te amo, tá certo? E ele está finalizando agora o curso de cuidador de crianças com necessidades especiais e auxiliar de classe. Então as mídias estão aí para serem exploradas e exploradas positivamente, né? Nós precisamos divulgar assim, um trabalho. Eu fico pensando, será que o apóstolo Paulo naquela época, se tivesse um Facebook ou Instagram, ele não usaria? Ele usou o único meio de comunicação, que eram as cartas da época. Então, se ele utilizou os meios de comunicação, que eram as cartas, se tivesse Facebook, Instagram e YouTube e Twitter, com certeza ele iria utilizar. A gente precisa ter esse entendimento. Ia ser blogueirinho. A gente precisa, até porque o apóstolo Paulo era um homem muito culto, entende? Tinha 2 nacionalidades, era romano e ainda era israelita. Percebe? Então você acha que um homem culto, um homem dotado, um homem que tinha entradas em todos os ambientes, ele não iria explorar as redes sociais? Obviamente que sim, até para anunciar o evangelho da paz, anunciar o reino de Deus. Então o que nós fazemos quando nós exploramos as redes sociais é dizer, vem para perto, preciso de ajuda, vem para perto, o projeto é sério, vem para perto, vem nos ajudar, segura minha mão, vamos marchar juntos nesse processo. Então é basicamente isso que nós fazemos. E antes de finalizar minha fala, eu quero falar da nossa conferência. Ah, sim, vamos lá. Você, o que é aquela Kombi, a vaquinha da Kombi? Menina, a vaquinha da Kombi. Conta aí pra gente, que eu vi assim, de que é, gente, essa vaquinha aí. Nós temos uma Kombi, certo? Nós temos uma Kombi, meu esposo trocou o carro dele nessa bendita dessa Kombi. E essa Kombi precisa de recursos para andar. Ou seja, a gente precisa agilizar a parte elétrica da Kombi, precisa fazer
que eu não sei o nome, meu Deus, minha esposa que sabe. O gás, que tem que fazer a ligação do gás. O gás. E tem também... Mas já tá documentado, pelo amor de Deus. Sim, tá. E a chaparia. A questão do motor tá agilizada, é a chaparia, a questão da elétrica, a questão pensando em pintar de rosa? E a questão do gás. Vou plotar ela. Deixa eu lhe contar. Glória. E aí, eu conversando com um amigo, Braga, te amo, viu? Braga News, blogueiro estourado de Lauro de Lauro de Branco. Aqui, aí deixa eu te falar. Sócio, parceirão, e aí ele conversando comigo, e aí deixou a deixa do 1,99. Eu digo, vou começar a vaquinha do 1,99. Então, por favor, me ajudem com 1,99. Mas como é que é essa ajuda? A partir de 1,99, se quiser doar. Mas a pessoa faz o quê? Transfere pra conta? Transfere pra conta, se tiver mais próximo. Eu prefiro que seja pra conta, porque o dinheiro já vai juntando e a gente, quando tirar, a gente faz o que é necessário. E esse dinheiro vai ser pra reformar essa Kombi. E essa Kombi vai servir para o quê? É bom explicar pra galera não achar que vão roubar seus R$2, né, gente? Oh, meu Deus, pelo amor de Deus. Explica aí o que é a Kombi. A Kombi, quando meu esposo Carlos, te amo, viu, baby? I love you, ó. Todinha sua e você é todinho meu. Quem é a sua esposa, né? É meu esposo. Gente, olha, é o esposo dela, viu, menino? Porque a gente tá aqui falando, daqui a pouco eu sou todinha sua, menino. A mulher já deu uma surtada, ela é o esposo dela. É meu esposo. Quando ele pensou em trocar o carro, exatamente a Kombi era para nos auxiliar, porque o que ele fazia? Ele trazia uma carrocinha no fundo, porque como você já percebeu, a nossa obra é itinerante. Nós temos uma tenda que nós montamos e desmontamos, e nós vamos para os eventos também, levamos a igreja. O nosso não tem tenda, não. Nós levamos a nossa tenda para os eventos, né? E aí montamos e lá vendemos comida, evangelizamos, fazemos uma farra. E as obras sociais de rua, então a gente tinha uma carrocinha que ele botava tudo em cima da carrocinha e aí o carro puxava e levava. Ele disse, filha, a gente precisa de uma Kombi, não só para nosso material, mas também para levar as pessoas a ter essa mobilidade melhor. Então foi trocado na Kombi, a Kombi já tem mais 6, 7, 8 meses parada na frente de casa. E aí eu disse, não, eu vou fazer uma vaquinha de R$1,99. Vamos dizer, se 2.000 pessoas ofertarem R$1,99, a gente consegue o dinheiro para arrumar a bendita da Kombi. Nos ajudem. Com certeza. Então, depois passa lá os dados para mim, pastora Gabriela, que eu já divulgo lá no meu Insta também, para ajudar aí nessa vaquinha da Kombi. Certo, gente? É um projeto muito bacana, é para ajudar pessoas necessitadas. Então, R$2, gente, não paga nem um refrigerante, não paga se você bebe uma cerveja no final de semana, também não paga, certo? Então, assim, R$1,99 e ela vai passar 1 centavo de troco, viu? Porque... É a pastora do R$1,99 de Lauro de Freitas. É a pastora do R$1,99, pastora Gabriela. Pastora Gabriela, olha só, eu quero agradecer aqui a sua presença. Eu vou deixar você falar aqui da conferência e aí depois a gente vai marcar um outro dia pra gente falar sobre o empoderamento feminino. É um assunto que dá muito pano pra manga. Então, assim, a gente faz um debate aqui, já traz mais uma outra pessoa para poder fazermos esse debate bacana, certo? E a gente vai seguindo. Dê aqui a sua Gente, mensagem. Nós temos hoje um grupo de mulheres, de pastoras e lideranças dentro do nosso município de Lauro de Freitas. Estamos montando a nossa primeira conferência das mulheres de honra. E os subtemas deles são, só para você entender, perceba aqui, a mulher no social como agente de transformação, primeiro tema. O segundo tema, a mulher no ministério, no ambiente espiritual. E o terceiro tema é a mulher na política. Essa conferência vai ser uma conferência onde nós vamos trabalhar esses 3 subtemas. O tema principal é mulheres de honra. Os 3 subtemas são esses. Nós vamos trazer mulheres que estão na política, nós vamos trazer mulheres empoderadas no ministério e mulheres que trabalham no social. E eu quero trazer a Rádio Criativa e você para estar junto conosco nesse processo. Nós estamos alinhando a data, possivelmente, como já está muito corrido o final de ano, nós estamos ainda sentando, pedindo apoio, buscando parceiros, porque a gente quer fazer algo grande, Paula, a gente quer fazer algo que impacte a nossa cidade, né? Que a gente traga as mulheres para dentro dessa conferência, ou a gente passa o dia inteiro, ou no período da tarde em diante, mas aí eu vou conversando contigo, vou trazendo as demais informações, e você que quer participar desse projeto é só nos comunicar, falar, pastor, eu sou missionário, sou evangelista, obreira, já dá aí o seu Insta pra galera aí acompanhar o trabalho do projeto social, já passa o seu Instagram aí pra galera.
galera. Vamos lá, o nosso Insta é PRA_Gabriela Souto. Entra lá, bota lá em seguir, que eu sigo você de volta. E estamos também no Facebook como PRA Gabriela Souto. Nos procura, vai ser só vitória. Gente, a pastora Gabriela vai estar conosco aqui outras vezes, não se preocupem quanto isso, que hoje ainda vamos falar aqui sobre um problema que está acontecendo aí. Com as nossas praias. Gente, o nosso litoral está sendo detonado por manchas de óleo. E nós estamos aqui, já está em nossos estúdios, não é, diretor? Já está em nossos estúdios o Vitor Gantuaz, que é superintendente adjunto da Defesa Civil. Então a gente vai se despedindo aqui da pastora Gabriela Souto, mas já está, não é convidada, é intimada para um próximo bate-papo, para a gente fazer um negócio muito bacana aqui e falar de mulher para mulher. Não é Marisa, mas de mulher para mulher. Certo? Muito obrigada pela sua presença, que Deus continue abençoando o seu projeto, o seu ministério, e abençoe todos os seus sonhos e projetos, e no que puder pode contar comigo. Obrigado, Paula, pelo convite. Foi muito importante para nós, né, falarmos um pouco desse trabalho que nós desenvolvemos, que é com muita alegria, muito amor. Foi muito importante estar convosco hoje na Rádio Criativa, e eu tenho certeza que outras oportunidades o nosso Deus há de nos conceder. Um beijo grande no seu coração para todos os ouvintes, vocês que estão ligados aí com a gente. Um cheiro, ó. Shalom Adonai, porque quem ama cuida. Gente, vamos ouvir uma música e já, vamos ao comercial, vamos ouvir uma música e já estamos